Você já pensou em como seria viver uma vida com direção? Uma vida onde seus pensamentos, escolhas e atitudes seguem o mesmo rumo, com clareza, firmeza e propósito? Parece complicado, eu sei. Mas os antigos estoicos tinham uma resposta simples. Quando falta ordem, a vida perde o equilíbrio. Sem um caminho definido, qualquer dificuldade te derruba, qualquer distração te desvia, e qualquer emoção te domina. Não é por acaso que os grandes sábios da história valorizavam tanto a disciplina e a estrutura. Eles sabiam: sem uma base firme, a alma se perde. Neste vídeo vou te apresentar 15 princípios estoicos que têm o poder de transformar completamente sua forma de viver. Ao aplicá-los, você deixará para trás o caos interno e começará a construir uma jornada estável, coerente e em paz consigo mesmo. Mas antes de continuar, te proponho um gesto simples. Vá até os comentários e escreva a frase: "Hoje decido colocar minha vida em ordem". Parece apenas uma frase, mas é mais do que isso. É um símbolo. É o seu compromisso consigo mesmo. Um pequeno passo na direção de uma grande mudança. Escreva agora e torne isso real. E vamos começar. Lição 1. Sua vida não vai mudar sozinha. Muita gente vive esperando que, de alguma forma, a vida se ajeite com o tempo. Que as coisas entrem nos eixos naturalmente. Que a motivação venha como um raio caindo do céu. Que um dia, sem aviso, tudo comece a fazer sentido. Mas essa é uma ilusão perigosa. Porque enquanto você espera, a vida continua passando. Esperar que as coisas melhorem sozinhas é como sentar-se diante de uma plantação abandonada, esperando a colheita de frutos que você nunca plantou, nem regou. A natureza não funciona assim, e a vida também não. Nada floresce onde não há esforço consciente. E a verdade é simples. Se algo vai mudar, é porque você vai mudar. Se a sua vida está desorganizada, confusa, travada, não é o tempo que vai resolver. É você. Os estoicos eram duros, mas justos com essa realidade. Eles ensinavam que a transformação começa quando você assume responsabilidade total sobre si mesmo. Sem desculpas, sem terceirização, sem vitimismo. E isso assusta no começo. Dá medo reconhecer que ninguém virá te salvar. Mas também liberta. Porque ao aceitar que a mudança depende só de você, você recupera o poder. É muito fácil colocar a culpa nos outros. No governo, nos pais, no passado, no chefe, na falta de sorte, no ambiente. Mas quanto mais tempo você gasta culpando o mundo, menos tempo sobra para construir sua solução. Acordar no estoicismo não é apenas sair da cama, é despertar para a própria vida com coragem. É parar de viver no modo automático, parar de repetir o ontem, parar de fingir que tudo bem viver pela metade. Sêneca dizia: enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida passa. E ela passa mesmo. Silenciosa, mas implacável. Quando você vê, já são meses. Depois, anos. E quando olha para trás, percebe que esperou tanto por um começo perfeito que acabou não começando nunca. Acordar também é encarar as verdades que você evita. É olhar para o espelho com honestidade. É admitir que certos hábitos estão te sabotando. Que certas desculpas estão te segurando. Que certas escolhas, mesmo confortáveis, estão te afastando da pessoa que você quer ser. E tudo isso é doloroso, sim, mas necessário. Porque é só quando a consciência desperta que a mudança se torna possível. Epicteto escreveu: a dificuldade mostra o homem. E isso significa que é no esforço, na resistência, na superação diária das suas próprias limitações, que você começa a se fortalecer. Quando você levanta mesmo cansado, quando enfrenta o que evitava, quando mantém a palavra dada a si mesmo, mesmo sem ninguém vendo, você começa a construir respeito próprio. E com isso, vem a força interior que antes parecia distante. Não se trata de revolução. Se trata de pequenas decisões conscientes. Levantar com propósito, evitar a primeira distração, escolher bem como começa seu dia. Não seguir o impulso fácil, mas o caminho certo. É a repetição do certo que cria a ordem. E quando a ordem se instala, a mente encontra paz. O que você aceita hoje em silêncio constrói a versão que vai carregar amanhã. E fingir que você não tem escolha é a pior escolha de todas. Você tem escolha. Sempre teve. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo. Porque acordar não exige perfeição. Exige presença.
Exige decisão. Então, meu amigo, não espere motivação. Ela vem depois da ação. Não espere um momento perfeito. Você cria ele com seus atos. Acorde agora. Acorde com firmeza. Acorde com intenção. Levante-se com coragem. Não por obrigação, mas porque você se deve a essa mudança. Sua vida não vai se consertar sozinha, mas ela vai começar a se alinhar no dia em que você decidir parar de dormir por dentro. E esse dia pode ser hoje. Lição 2. Você é o que faz com seu tempo. Você pode falar que valoriza a disciplina, o autoconhecimento, a família, a saúde, o foco. Pode até escrever isso em um mural, repetir como um mantra e postar nas redes sociais. Mas no fim das contas existe uma única prova real. O que você faz com o seu tempo. Porque não é o que você diz que importa. É o que você prioriza. É onde você coloca sua energia todos os dias. Sua agenda é a biografia do seu caráter em tempo real. Os estoicos tinham plena consciência do valor do tempo. Para eles, desperdiçar o tempo era o mesmo que desperdiçar a própria vida. E isso não é exagero. Pense bem. Sua vida é feita de tempo. Se você joga fora os seus dias, está jogando fora sua existência. Sêneca escreveu: "Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito." Essa frase deveria estar escrita na parede de todo quarto, todo escritório, toda casa. Quantas vezes você já disse: "Não tenho tempo para algo importante"? Não tenho tempo para ler, para meditar, para treinar, para conversar com quem amo, para cuidar de mim. Mas quando olha com honestidade, percebe que teve tempo para rolar o feed por horas, para assistir vídeos aleatórios, para reclamar, adiar, procrastinar. A verdade é que o problema raramente é a falta de tempo. O problema está na falta de clareza e intenção. A sua agenda mostra, com brutal sinceridade, quem você está se tornando. Ela revela seus hábitos, suas prioridades reais, seus vícios ocultos, suas intenções ou a ausência delas. Se alguém tivesse acesso ao seu dia inteiro como se fosse um filme, do momento em que você acorda até a hora que vai dormir, o que essa pessoa diria sobre você? Veria uma pessoa comprometida com seus ideais? Ou alguém que está apenas sobrevivendo, reagindo ao que aparece, apagando incêndios e tentando encaixar o que realmente importa no meio do caos? Marcos Aurelius, imperador e filósofo, dizia: "Pare de agir como se você tivesse 1000 anos pela frente. A morte está à sua espera. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom para si mesmo." Ou seja, viva com urgência, mas sem desespero. Viva com propósito. Sua agenda não precisa estar cheia, precisa estar alinhada. Alinhada com os seus princípios, com o seu crescimento, com aquilo que você quer deixar como marca neste mundo. E isso não quer dizer viver obcecado por produtividade. Significa escolher com mais consciência. Significa olhar para o relógio e entender: cada hora mal usada é uma hora da sua vida que não volta. Você pode usar o tempo para construir ou para se esconder. Pode gastar energia com o que te fortalece ou com o que te enfraquece. Pode investir nos seus valores ou viver para entreter a sua fuga. Não adianta querer uma vida extraordinária e manter uma rotina medíocre. Não adianta sonhar alto e passar os dias enterrado em distrações. A conta não fecha. E aqui vai a pergunta que pode mudar tudo. Se você continuar vivendo exatamente como está hoje, com essa rotina, esses hábitos, esse uso do tempo, onde vai estar em 5 anos? Se a resposta não te agrada, então você já tem a resposta que precisava. Então, meu amigo, não diga que falta tempo. Diga que está escolhendo outras coisas. E se essas escolhas não te representam, está na hora de mudar. Sua agenda é uma ferramenta poderosa. Ou ela te puxa para trás, ou te empurra para frente. E a boa notícia é: você está no comando. A partir de hoje, olhe para o seu tempo como um campo sagrado. Coloque nele apenas o que constrói a sua melhor versão. Porque no fim das contas, o que você faz com o seu dia é o que você está fazendo com a sua vida. Lição 3. Crie rituais que te salvem o dia. Às vezes, o que te salva não é uma grande decisão, uma grande mudança, nem um momento de inspiração. Às vezes, o que te salva é um gesto pequeno, repetido com consciência. Um ritual silencioso, feito mesmo nos dias difíceis. Um hábito simples que parece insignificante, mas que te ancora, te lembra quem você é e te devolve o controle sobre si mesmo. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que a vida, no fundo, é construída a partir daquilo que se repete. E por isso valorizavam tanto a criação de rituais diários,
não como superstição, mas como prática de presença, força interior e clareza de intenção. Epicteto recomendava que cada um começasse o dia com uma preparação mental. Hoje encontrarei a ingratidão, a agressividade, a falsidade, mas tudo isso não me pertence. Meu papel é fazer o que está ao meu alcance com virtude. Esse tipo de ritual, um momento de reflexão logo ao acordar, parece simples demais para fazer diferença. Mas é justamente aí que mora o segredo, na constância de coisas simples. Um copo de água bebido com atenção, um minuto em silêncio antes de sair, uma pequena oração, um trecho de um livro lido com calma, um treino físico feito mesmo sem vontade. Essas ações moldam o seu espírito muito mais do que você imagina. Vivemos numa época em que tudo precisa ser grande, impressionante, produtivo. Mas a verdadeira disciplina mora na humildade de fazer o básico todos os dias. É muito fácil se perder em metas inalcançáveis e esquecer do poder que existe em organizar o próprio quarto, preparar um café com calma, revisar seu dia com honestidade. Os rituais te protegem do caos. Eles criam pontos de ancoragem em meio à tempestade. Mesmo que o dia esteja confuso, mesmo que tudo esteja dando errado, quando você tem rituais, você tem onde se apoiar. Eles são como pequenas âncoras que te impedem de ser arrastado pelas emoções do momento. Marcos Aurelius escrevia para si mesmo todas as manhãs, como uma forma de lembrar o que realmente importava, de reordenar a mente antes de encarar o mundo. Ele era imperador de Roma, e ainda assim parava para escrever. Isso nos ensina algo poderoso. Quanto mais responsabilidades você tem, mais precisa desses rituais. Não menos. Eles são os bastiões da sanidade, os espaços onde você se reencontra consigo mesmo. Criar rituais não é engessar a vida, é justamente o contrário. É libertá-la da escravidão do impulso, da pressa, da distração constante. Quando você estabelece pequenos hábitos conscientes, você está dizendo ao mundo, e a si mesmo, que não será levado pelo acaso. Que existe direção na sua vida, mesmo nos detalhes. Que sua mente está a serviço da sua alma, e não refém do seu ambiente. Talvez hoje o que você precise não seja um plano perfeito para os próximos 10 anos. Talvez o que vai mudar sua vida comece com algo muito menor. Separar 10 minutos para respirar antes de dormir, tomar banho sem celular, agradecer por estar vivo ao acordar, ler 2 páginas de um livro que te eleva. Parece pouco, mas não é. Esses rituais criam raízes profundas, e quando o caos bater na porta, porque ele sempre bate, são esses momentos que te manterão firme. Então, meu amigo, não subestime o poder do simples. Crie rituais que te tragam de volta ao centro. Mantenha no seu dia pelo menos 1 ou 2 práticas que te conectem com o que você quer ser. Não importa o tamanho delas. Importa a intenção com que são feitas. É nesses momentos quase invisíveis que você começa a se tornar invencível. Lição 4. Seu ambiente é um reflexo de sua mente. Olhe ao seu redor neste exato momento. Observe o lugar onde você está. Veja o estado da sua mesa, do seu quarto, da sua casa, da sua rotina. Veja se há ordem ou bagunça, se há presença ou abandono, se há intenção ou apenas acúmulo. Tudo o que você vê fora é, em algum nível, um espelho do que acontece dentro. E o mais curioso é que essa relação funciona nos 2 sentidos. A desordem externa revela a confusão interna, e a confusão interna se alimenta da desordem externa. O ambiente não é neutro. Ele molda o seu comportamento, influencia seus pensamentos e afeta sua energia sem que você perceba. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a ordem, não por vaidade ou estética, mas porque sabiam que a alma precisa de clareza. Um ambiente limpo, funcional e bem cuidado não é luxo, é uma forma de respeito por si mesmo. Sêneca, vivendo entre as riquezas de Roma, defendia uma vida sóbria e organizada, porque entendia que o excesso e o caos material tornam o espírito pesado e disperso. Quando você permite que sua volta fique desorganizada, você começa a aceitar também pequenos desvios internos. Deixa passar o que devia enfrentar, adia o que deveria fazer e ignora o que precisa ser resolvido. A verdade é que o que você tolera fora de você, você tolera dentro de você. Aquela pilha de roupas acumulada há dias, aquela louça deixada para depois, aquele espaço que você evita olhar, tudo isso comunica uma mensagem silenciosa. Isso não é importante agora. Mas o problema é que esse tipo de pensamento se espalha.
Quando você deixa de cuidar do seu ambiente, está, sem perceber, deixando de cuidar de si mesmo. Está se acostumando com o ruído, com a negligência, com o adiamento. E isso não afeta só sua produtividade. Afeta sua clareza mental, sua autoestima e até a forma como você enxerga a própria vida. Criar um ambiente mais organizado, mais limpo, mais bonito, mais funcional, mesmo que simples, é uma forma de restaurar o controle. É um gesto concreto de presença. Não se trata de perfeição. Trata-se de intenção. Quando você arruma seu espaço, você está, em alguma medida, arrumando a sua mente. Está dizendo para si mesmo: aqui dentro, há ordem, há direção, há cuidado. E isso muda tudo. Muda a forma como você começa o dia, como você reage aos desafios, como você enxerga a si mesmo. Os pequenos atos de cuidado com o ambiente são, na verdade, grandes atos de cuidado com a alma. Quando você limpa a mesa, organiza a cama, ventila o quarto, joga fora o que não serve mais, você está também limpando a mente, organizando emoções, abrindo espaço para o novo. Isso não é romantismo. É fisiologia, é psicologia, é filosofia prática. A disciplina do ambiente alimenta a disciplina interior. A limpeza fora cria espaço para silêncio dentro. A ordem fora facilita decisões mais conscientes e com menos atrito. Marcos Aurélio escrevia sobre a importância de viver com simplicidade e foco, mesmo em meio ao caos do império. E essa simplicidade começa com o ambiente. Começa com um espaço onde você possa respirar, pensar, agir com mais lucidez. Então, se você sente que está mentalmente perdido, desmotivado, sem clareza, talvez não precise de um novo plano de vida. Talvez só precise começar arrumando o lugar onde você está agora. Meu amigo, o mundo que você constrói fora é o mesmo que você fortalece por dentro. Cuide do seu espaço como quem cuida do próprio templo. E lembre-se, o ambiente que você tolera é o ambiente onde sua mente vai aprender a habitar. Escolha um lugar que reflita a grandeza que existe em você, mesmo que comece com uma simples gaveta arrumada. Porque quando você muda o ambiente, você começa a mudar de dentro para fora. Lição 5. Planeje o caminho ou vai se perder. Nenhum navio chega ao destino certo se não souber para onde está indo. E o mesmo vale para a sua vida. Se você não planeja o caminho, você se torna passageiro do acaso. Passa a viver à deriva, reagindo ao que aparece, se iludindo com a falsa sensação de movimento, quando na verdade está girando em círculos. Os estoicos ensinavam que a vida exige direção e que quem não sabe o que busca acaba sendo arrastado por qualquer distração. Planejar não é controlar o futuro, é criar um mapa de sentido, é definir com lucidez para onde você está indo e por que isso importa. Não se trata de viver preso a metas rígidas, mas de viver com intenção. Marcos Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a importância de começar o dia revendo seus princípios, preparando-se mentalmente para os desafios, alinhando-se com o que ele chamava de a razão reta. Ou seja, viver de acordo com a virtude e com o propósito. E o que vemos hoje é o oposto. Uma multidão perdida em tarefas desconexas, cheia de urgências fabricadas, correndo para todos os lados e chegando a lugar nenhum. Sem uma bússola interna, qualquer notificação vira prioridade, qualquer desejo vira objetivo, e qualquer distração vira abrigo. O resultado é um cansaço profundo, não físico, mas existencial. Porque não é o excesso de esforço que te esgota, é a falta de direção. É trabalhar, correr, lutar, sem saber o porquê. Por isso, planejar não é uma tarefa chata ou fria. Planejar é um ato de responsabilidade com a sua existência. É parar por alguns minutos para se perguntar: o que eu quero construir? O que realmente importa? O que preciso fazer esta semana para estar mais perto da minha melhor versão? E, acima de tudo, o que preciso deixar de lado? Porque um bom plano não é só o que você coloca, é também o que você escolhe não colocar. A clareza vem tanto da escolha quanto da renúncia. Epicteto dizia que devemos viver como se estivéssemos no teatro da vida, prontos para cumprir o papel que nos foi dado com excelência. Mas como atuar bem se você não sabe qual é o seu papel? Como cumprir um dever se você nunca parou para refletir sobre ele? O planejamento é essa reflexão. É onde você traça o mapa antes da caminhada, para não se perder no primeiro cruzamento. E aqui vai uma verdade desconfortável. A vida não vai desacelerar para você pensar. Ou você para e pensa,
ou será engolido pela velocidade do mundo. Planejar é criar um momento de pausa, de consciência, de alinhamento com os próprios valores. Mesmo que seja só 10 minutos por dia ou 1 hora no domingo. É nesse tempo que você planta a estabilidade mental que tanto deseja. Não planejar é como sair andando no escuro esperando que, por sorte, você acabe em um lugar bom. Mas a sorte para os estoicos é algo que favorece os preparados. Sêneca escreveu: a sorte favorece a mente bem preparada, ou seja, aqueles que refletem, que pensam antes de agir, que se organizam com sabedoria. Então, se hoje você sente que está confuso, perdido, procrastinando, a resposta talvez não seja trabalhar mais, mas sim planejar melhor. Reavaliar seu caminho, redefinir o que é essencial, traçar passos claros, mesmo que pequenos. Uma semana bem planejada pode te devolver o controle sobre a vida. Um dia bem pensado pode te impedir de repetir erros. E um objetivo claro pode transformar meses de estagnação em progresso real. Então, meu amigo, pare de andar no escuro. Acenda a luz da intenção. Pegue o mapa, defina a rota, ajuste a bússola. Porque se você não planeja o caminho, você vai se perder e nem vai perceber. Mas se planeja com clareza, com propósito e com os pés no chão, você começa a andar com firmeza. E todo passo, por menor que seja, te leva para mais perto de quem você nasceu para ser. Lição 6. O que você consome molda seus pensamentos. A mente humana é como um campo fértil. Tudo o que você joga nela, ideias, palavras, imagens, conversas, conteúdos, vai gerar algum tipo de fruto. Alguns fortalecem, outros enfraquecem. Alguns te elevam, outros te entorpecem. Por isso, os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade começa quando você aprende a vigiar o que entra na sua mente. Porque aquilo que você consome hoje, silenciosamente, molda o que você pensa amanhã, o que você sente, o que você acredita, e até como você reage diante da vida. Sêneca dizia que devemos ter tanto cuidado com o que colocamos na alma quanto com o que colocamos no corpo. Se você não comeria algo podre, por que consome todos os dias conversas vazias, notícias tóxicas, conteúdos que estimulam inveja, comparação, medo ou raiva? A resposta costuma ser automática. É só distração, é só entretenimento. Mas esse só tem um preço. Porque o que entra de forma sutil com o tempo se transforma em padrão mental. O algoritmo não só te mostra o que você quer ver, ele reforça aquilo em que você está se tornando. E se você passa horas mergulhado em conteúdo negativo, superficial ou fútil, isso vai alterar sua visão do mundo e de si mesmo. Vai te deixar mais ansioso, mais impaciente, mais distraído. Não é coincidência que tanta gente hoje se sinta mentalmente esgotada sem nem ter feito esforço real. É excesso de ruído, é excesso de informação sem digestão, é excesso de estímulo sem propósito. A mente precisa de silêncio, de foco, de qualidade. Os estoicos praticavam a chamada prosoché, atenção constante à vida interior. Eles escolhiam com cuidado os pensamentos que deixavam crescer dentro deles, porque sabiam que os pensamentos viram palavras, as palavras viram atitudes, e as atitudes definem o destino. Epicteto recomendava que as pessoas filtrassem tudo o que ouvem, leem e veem, porque a alma se contamina com facilidade. Ele dizia: não devemos apenas evitar o mal, mas também nos afastar de tudo o que o alimenta. E isso vale para todos os níveis. As redes sociais que você frequenta, as músicas que ouve, as pessoas com quem mais conversa, os livros que lê, os vídeos que assiste, as ideias que você repete sem questionar. Tudo isso está moldando, camada por camada, o seu modo de pensar. Está construindo, ou destruindo, sua clareza mental. Você pode querer ter mais foco, mais paz, mais disciplina, mas se alimenta a mente com caos, superficialidade e conflito, esses desejos não vão se sustentar. A disciplina não cresce num solo contaminado, a paz não floresce em meio a ruídos constantes, e o foco não resiste ao excesso de distração. Por isso é preciso tratar o que você consome como um ato espiritual, um gesto de autopreservação. Isso não significa viver isolado ou ignorar o mundo, mas sim fazer escolhas conscientes. Escolher conteúdo que te fortalece, conversas que te elevam, leituras que te ampliam, silêncios que te curam. A mente agradece quando você para de sobrecarregá-la com lixo e começa a alimentá-la com valor.
Se você quer mudar a sua vida, comece mudando o que entra pela sua atenção. Essa é a verdadeira porta de entrada da transformação. Não adianta querer ter pensamentos nobres vivendo cercado de estímulos rasos. Não adianta buscar clareza mergulhado em excesso. A mente precisa de espaço para pensar, refletir, crescer. Então, meu amigo, observe bem o que você anda consumindo. Pergunte-se, isso está me construindo ou me corroendo? Me deixando mais forte ou mais fraco? Me conectando com o que eu quero ser ou me afastando disso? Porque o que você consome hoje, no silêncio, se tornará o que você expressa amanhã em voz alta. E com o tempo, o que você consome se torna quem você é. Lição 7. Cuide do seu corpo, ele faz parte da ordem. Para os estoicos, viver com virtude era viver em harmonia com a natureza. E isso inclui a sua natureza física. Seu corpo não é um detalhe, não é um fardo. Não é uma máquina que você usa até quebrar. Seu corpo é parte essencial da sua existência e da ordem que você diz querer construir. E não há ordem interior verdadeira quando se ignora o que é físico, quando se despreza a saúde, quando se negligencia o próprio templo. Muitos acham que o estoicismo se resume à mente, ao raciocínio, à força interior. E, de fato, essa é uma parte fundamental. Mas os grandes filósofos também ensinavam o cuidado com o corpo como uma expressão da disciplina, da temperança, da presença. Epicteto, mesmo sendo escravo e tendo uma perna defeituosa, falava sobre como é preciso respeitar o corpo com sobriedade, com simplicidade e com responsabilidade. Porque, como ele dizia, o corpo é o instrumento da alma. E um instrumento mal cuidado interfere na melodia da vida. Quando você negligencia seu corpo, você começa a carregar um peso desnecessário todos os dias. Dores, cansaço, lentidão, falta de energia, desconexão. Isso te enfraquece não só fisicamente, mas mentalmente também. Um corpo intoxicado, mal alimentado, sedentário e exausto dificulta a clareza de pensamento, a estabilidade emocional e a firmeza nas decisões. Não é possível sustentar uma vida disciplinada se o próprio corpo se tornou um obstáculo à sua vontade. Cuidar do corpo não é vaidade, é coerência. É dizer com atitudes que você respeita a vida que recebeu. Que você quer estar forte o suficiente para enfrentar o dia, lúcido o bastante para fazer boas escolhas, firme o bastante para agir com virtude, mesmo quando o mundo te pressiona para o contrário. E isso não exige extremos. Não precisa ser atleta, nem obcecado por estética. Precisa apenas fazer o que é básico, mas essencial. Dormir bem, se mover, respirar direito, alimentar-se com consciência, fazer pausas, tratar o corpo com dignidade. Marcos Aurelius, que comandava um império, usava suas meditações para lembrar a si mesmo de cuidar da mente e do corpo como um só sistema. Ele dizia que não fazia sentido desperdiçar o corpo com excessos ou preguiça, porque isso afetaria também sua capacidade de servir ao mundo com virtude. E essa é a chave estoica. Usar o corpo como um aliado da alma. Não como um fim em si mesmo, mas como uma base sólida sobre a qual se constrói o caráter. Nos dias de hoje, onde o ritmo é acelerado e a atenção é sugada o tempo inteiro, o corpo costuma ser o primeiro a sofrer e o último a ser cuidado. A má alimentação, o excesso de estímulos, a falta de descanso e a inatividade cobram um preço alto. Mas a maioria só percebe isso quando já está colapsando. Não espere esse ponto. O cuidado estoico é preventivo, diário, silencioso. É o treino constante de manter o corpo em ordem, porque quando o corpo está em ordem, a mente tem onde se apoiar. Se você busca foco, força, disciplina, comece cuidando daquilo que te sustenta. A clareza mental nasce de uma mente oxigenada, de um corpo vivo, desperto, funcional. E tudo isso está nas suas mãos, nos seus hábitos. Quando você levanta cedo, se alimenta com atenção, se movimenta mesmo sem vontade, você está fortalecendo não só o corpo, mas a sua própria identidade estoica. Está dizendo: eu cuido do que me foi dado. Eu cuido de mim como parte da ordem que quero ver no mundo. Então, meu amigo, cuide do seu corpo. Não por vaidade, mas por integridade. Não por pressão, mas por sabedoria. O corpo é seu primeiro território. E não existe estabilidade duradoura quando o alicerce está comprometido. Um corpo bem cuidado te apoia na luta diária por uma vida melhor. Ele não é tudo, mas sem ele, nada se sustenta. Lição 8.
Alinhe propósito e ação. Você já se perguntou por que tantas pessoas têm boas intenções, mas continuam presas nos mesmos ciclos? Por que alguém pode dizer que quer mudar, melhorar, crescer, mas acaba repetindo os mesmos hábitos, os mesmos erros, as mesmas desculpas? A resposta está na desconexão entre aquilo que se deseja e aquilo que se faz, entre o propósito declarado e a ação cotidiana. E esse é um dos maiores desvios da vida moderna: o excesso de intenção e a falta de coerência. Para os estoicos, viver bem é viver em harmonia com a razão, com a natureza da realidade, mas também com a sua natureza interior. Isso significa agir de forma alinhada com seus valores mais profundos, porque não adianta dizer que valoriza a disciplina e viver cedendo à preguiça. Não adianta dizer que busca a sabedoria e passar os dias consumindo distrações. Não adianta dizer que quer ser melhor se cada gesto seu reforça a versão antiga. Sêneca nos alertava: a vida não é curta. Nós é que a tornamos curta, desperdiçando-a em direção contrária ao que deveríamos ser. Ou seja, o tempo não é o problema. A falta de alinhamento é que faz a vida parecer vazia. Você pode ter boas ideias, boa vontade, bons sonhos, mas se suas ações não refletem isso, tudo se dissolve. E aos poucos você passa a duvidar de si mesmo. Porque no fundo todos sentimos quando estamos traindo nossos próprios princípios. A mente percebe quando o corpo caminha em outra direção. A força estoica nasce da unidade entre pensamento e atitude. É quando você diz: eu quero ser forte. E levanta da cama mesmo cansado. Eu quero ser sábio. E dedica tempo ao silêncio e à leitura. Eu quero ser justo. E trata as pessoas com respeito, mesmo quando não tem vontade. Cada ato concreto reforça o propósito. Cada pequena ação coerente fortalece a identidade que você deseja construir. O contrário também é verdadeiro. Cada pequena contradição fragiliza sua estrutura interna. Quando você age contra o que acredita, você envia um sinal silencioso à sua mente. O que eu falo não importa. E com o tempo você começa a desacreditar das suas próprias palavras. O resultado é a perda da confiança, da clareza, da energia. É como tentar remar com um remo quebrado. Você se esforça, mas não sai do lugar. Alinhar propósito e ação é ter coragem de viver com integridade. É parar de dizer um dia eu mudo e começar a mudar agora, mesmo que em passos pequenos. É entender que a transformação não está só nas grandes decisões, mas na repetição diária do que é certo. Marcos Aurelius dizia: pare de discutir sobre o que é ser bom, seja bom. Essa é a síntese do estoicismo em prática. Menos discurso, mais atitude. E isso exige atenção constante, porque o mundo inteiro tenta te puxar para fora do eixo. Opiniões alheias, comparação, distrações, medos. Mas quando você se lembra do seu propósito e age de acordo com ele, você se reencontra. Você cria uma linha reta entre quem você é e quem quer ser. E essa linha, mesmo que invisível, se fortalece a cada gesto, a cada escolha, a cada não dito para o que não faz sentido. Não é sobre perfeição, é sobre consistência, sobre se levantar e tentar de novo, sobre errar com consciência e voltar ao caminho, sobre manter viva a pergunta: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero ser? Se afasta, elimine. Se aproxima, repita. Então, meu amigo, alinhe sua vida. Deixe que seu propósito não fique apenas nas ideias bonitas, nos cadernos, nas frases de efeito. Faça com que ele apareça na forma como você anda, fala, trata os outros, usa o seu tempo e enfrenta seus dias. Porque quando ação e propósito andam juntos, você se torna uma força silenciosa, firme e inabalável. E é assim que um estoico caminha no mundo. Lição 9. A vida tem altos e baixos, mas sempre te fortalece. Nenhuma trajetória é reta. Nenhuma vida é uma linha constante de progresso. A existência humana se move como as ondas. Sobe, desce, avança, recua. E por mais que a gente deseje estabilidade eterna, ela não existe no mundo exterior. O que existe é a capacidade de manter o centro, mesmo quando tudo muda. A vida tem altos e baixos, e os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém, mas também sabiam que cada queda, cada perda, cada dor pode se tornar matéria-prima para o fortalecimento da alma. Os altos nos ensinam a agradecer, a saborear, a reconhecer o valor das coisas boas. Os baixos nos ensinam a resistir, a crescer, a olhar para dentro. E os dois fazem parte da mesma dança.
Marcos Aurelius, imperador de Roma, escreveu em meio a doenças, guerras e traições: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Essa é uma das lições mais duras e mais libertadoras da filosofia estoica. A vida não é contra você. Ela está te moldando. Está te forjando como o ferro que, para virar espada, precisa passar pelo fogo, pela pressão e pela disciplina do artesão. É fácil se manter firme quando tudo vai bem. Mas o que diz quem você realmente é como você reage quando as coisas desabam, quando o plano falha, quando a notícia ruim chega, quando você se sente só, exausto, desmotivado. A vida, nesses momentos, está te testando, mas não para te punir. Está testando para que você descubra a força que ainda não acessou. A cada dificuldade superada, você se reconstrói em um novo nível de maturidade. Duro? Simulation. Mas necessário. Epicteto dizia: não peça que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida será serena. Essa frase carrega uma chave. O sofrimento aumenta quando você resiste à realidade. Mas quando você aceita, não como resignação, mas como inteligência, você começa a usar cada momento, inclusive os ruins, como ferramenta de evolução. Você perdeu, sofreu, caiu. Ainda assim, você está aqui. E estar aqui já é a prova de que algo dentro de você resistiu. Há uma força silenciosa em você que ainda quer viver, aprender, crescer. É a parte mais estoica do seu ser. E é ela que precisa ser alimentada todos os dias, porque a vida nunca será perfeita, mas pode ser profundamente significativa. Não se iluda com promessas de uma vida sem dor. Elas não existem, mas existe a promessa da transformação. A certeza de que, se você encarar os altos com humildade e os baixos com coragem, você se tornará alguém mais sólido, mais sábio, mais inteiro. A cada queda, você descobre que pode levantar. E a cada novo recomeço, você prova a si mesmo que é mais forte do que pensava. Então, meu amigo, não tema os baixos. Eles fazem parte do caminho. O que importa não é evitar a dor, mas crescer com ela. O que importa não é permanecer sempre no topo, mas seguir firme mesmo no vale. Porque a vida vai oscilar, mas quem aprende a caminhar com equilíbrio se fortalece em qualquer terreno. Lembre-se, a dificuldade não veio para te parar. Veio para te revelar. E mesmo quando parece que você está andando para trás, o que você está ganhando por dentro está te preparando para algo maior. Aceite os ciclos, use a dor como combustível e continue andando. Porque a vida, com todos os seus altos e baixos, sempre pode te fortalecer, se você estiver disposto a aprender com ela. Lição 10. Pouco a pouco, mas coloque ordem. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa resolver todos os problemas nesta semana. Não precisa virar sua vida de cabeça para baixo num único gesto. O que você precisa é começar. E depois continuar. Todos os dias. Mesmo que devagar. Mesmo que pareça pouco. Porque o segredo não está na velocidade, mas na direção. E o estoicismo nos ensina justamente isso. A vida virtuosa não nasce de grandes promessas, mas de pequenos atos repetidos com intenção. Muitos desistem de organizar a própria vida porque querem perfeição. Acham que só vale a pena se for completo, impecável, sem falhas. Mas essa expectativa irreal é o que paralisa. Enquanto você espera pelo momento ideal, tudo continua em desordem. O que os estoicos sabiam, e que o mundo moderno parece ter esquecido, é que a verdadeira ordem começa no detalhe. Num pequeno gesto de autocuidado, numa decisão honesta, num ambiente limpo, numa meta cumprida, numa palavra evitada no momento certo. Cada ato consciente é um tijolo na construção da estabilidade interior. Sêneca escreveu: enquanto adiamos, a vida passa, e passa mesmo. A vida não vai esperar você se sentir preparado para colocar tudo no lugar. E a desordem, quando não enfrentada, cresce. O caos se espalha. Um cômodo bagunçado vira uma casa confusa. Uma rotina negligenciada vira exaustão mental. Um hábito tolerado vira identidade. Mas o contrário também é verdade. Um passo em direção à ordem, por menor que seja, começa a reorganizar tudo ao redor. Um quarto arrumado, uma refeição saudável, uma manhã bem aproveitada, uma conversa resolvida, tudo isso sinaliza algo poderoso. Eu estou assumindo o controle.
O progresso não precisa ser visível para ser real. É possível estar evoluindo mesmo quando ninguém percebe, desde que você saiba o que está fazendo. E principalmente desde que você continue fazendo, pouco a pouco, dia após dia. Mesmo que ainda falte muito, o que importa é que você está em movimento. Marcos Aurelius dizia: não perca mais tempo discutindo como deve ser uma boa pessoa. Ser uma pessoa melhor exige ação contínua. Não é um ponto de chegada. É uma prática constante de alinhamento interno. Você não precisa viver uma transformação radical hoje. Precisa apenas se recusar a continuar em desordem. Precisa agir, mesmo sem vontade. Colocar uma pequena peça no lugar. Silenciar uma desculpa. Repetir um bom hábito até ele se tornar natural. E confiar que a ordem construída aos poucos é mais duradoura do que qualquer solução mágica. Epicteto ensinava que o progresso verdadeiro se reconhece pela calma, pela constância e pelo controle crescente sobre si mesmo. Isso significa que, ao invés de se cobrar perfeição, você deve se comprometer com um princípio muito mais poderoso, o de não abandonar o caminho. E isso vale mais do que qualquer motivação passageira. Então, meu amigo, pare de esperar pelo momento ideal. Ele não vai chegar. O que vai chegar, e já chegou, é a oportunidade de fazer algo hoje. Um detalhe, um passo, uma atitude que sozinha pode parecer pequena, mas dentro do contexto da sua vida, é a faísca que inicia a mudança. Coloque ordem, mesmo que aos poucos, mesmo que imperfeito. A cada dia em que você escolhe agir com clareza, você se aproxima de quem você quer ser. E quando você percebe, já está mais forte, mais focado, mais em paz. Pouco a pouco, mais firme. Pouco a pouco, mas com intenção, porque a ordem, quando construída com paciência, se torna inabalável. Lição 11. Se organize por amor a si mesmo. Organizar-se não é apenas um gesto externo. Não é só fazer listas, arrumar gavetas, criar rotinas ou seguir horários. Organizar-se de verdade é um ato de amor. Amor por você mesmo. Amor pela sua mente, pelo seu corpo, pelo seu tempo, pela sua história. É dizer: eu me importo comigo, me importo com o meu caminho, e não vou mais viver no improviso, na pressa, na desordem. Para os estoicos, a ordem não era um luxo, era uma expressão da virtude. Era a prova visível de que você está cuidando daquilo que recebeu. Sua vida. Você não precisa esperar o caos para buscar organização. Não precisa chegar ao limite, nem esperar perder o controle para entender que cuidar do que é seu é também cuidar de quem você é. Sêneca dizia que devemos administrar nosso tempo como administramos uma fortuna, com atenção, sobriedade e responsabilidade. Isso porque a forma como você lida com o que tem, mesmo que pouco, mostra o quanto você se respeita. A organização começa quando você para de viver se arrastando de tarefa em tarefa e começa a escolher, com consciência, o que merece seu tempo, sua energia, sua atenção. E aqui está um ponto importante. Se organizar não é se prender, é se libertar. Quem vive sem estrutura vive apagando incêndios. Está sempre correndo, sempre reagindo, sempre se sentindo atrasado. Já quem vive com ordem, vive com mais leveza. Sabe o que precisa ser feito, sabe o que pode esperar. E sabe dizer não sem culpa. A organização da clareza e a clareza da paz. É como limpar um espelho embaçado. A imagem da sua vida se torna mais nítida. Quando você se organiza por obrigação, tudo pesa. Mas quando você faz isso por amor a si mesmo, por cuidado, por compromisso com a sua paz, tudo ganha propósito. Arrumar seu espaço deixa de ser chato. Planejar sua semana deixa de ser um fardo. Revisar sua rotina passa a ser um gesto de maturidade. Porque agora o motivo não é agradar ninguém, nem seguir modismos. O motivo é você, sua sanidade, seu crescimento, sua liberdade interior. Os estoicos não viviam à mercê do acaso. Eles planejavam seus dias, revisavam seus erros, refletiam antes de agir. Marcos Aurelius escrevia todas as manhãs, preparando-se para viver de forma digna. Ele fazia isso por dever, sim, mas também por honra a si mesmo. Porque quem ama a si mesmo cuida do seu mundo interno e do seu mundo externo com o mesmo zelo. Organiza o ambiente, o tempo, a mente, não por vaidade, mas por respeito. Se você anda se sentindo perdido, cansado, bagunçado por dentro, talvez não precise de uma grande resposta. Talvez só precise começar a se organizar. Um passo por vez, uma área por dia,
uma pequena vitória após a outra, não por pressão, mas porque você merece viver com mais leveza, porque você não nasceu para sobreviver ao dia, nasceu para vivê-lo com presença. Então, meu amigo, olhe à sua volta, e depois olhe para dentro, e entenda. Cada gesto de ordem é um recado que você dá a si mesmo. É como dizer, eu importo, minha vida importa, meu tempo vale algo, e eu escolho cuidar. Organize-se, pela sua sanidade, pela sua liberdade, pela sua dignidade, mas acima de tudo, por amor a si mesmo. Lição 12. Use a tecnologia, não seja usado por ela. Quantas vezes você já se pegou pegando o celular sem motivo, apenas pelo impulso? Quantas vezes já entrou em uma rede social por 5 minutos e saiu 40 minutos depois, sentindo-se mais ansioso, mais cansado, mais distraído? Isso não é coincidência. É um sistema desenhado para capturar sua atenção, fragmentar seu foco e minar, pouco a pouco, sua presença no mundo real. A tecnologia em si não é o inimigo. Ela é neutra. É uma ferramenta feita para facilitar, conectar, agilizar. Mas quando usada sem consciência, se transforma em algo perigoso, uma corrente invisível que rouba seu tempo, sua clareza e sua liberdade. Os estoicos, se estivessem entre nós hoje, não rejeitariam a tecnologia, mas seriam implacáveis com o uso inconsciente dela. Epicteto dizia: o que está sob o nosso controle? Nossas escolhas. E essa é a questão central. Você está escolhendo o que consome? Ou está apenas reagindo ao que aparece? Você está usando a tecnologia como instrumento? Ou é ela que está moldando seus hábitos, seus pensamentos, seu comportamento? Os estoicos praticavam a prosoché, atenção plena e constante vigilância da mente. Eles sabiam que uma mente sem direção se torna presa fácil das distrações. E hoje, essas distrações cabem na palma da sua mão. Notificações, vídeos curtos, mensagens, comparações, tudo isso suga energia, sem te oferecer nada em troca além de cansaço mental. A consequência? Você começa o dia com o celular, passa horas pulando de conteúdo em conteúdo. Vai dormir com a mente acelerada, cheia de ruído, sem espaço para o que realmente importa. Você vive em modo automático, reagindo o tempo todo, sem tempo para refletir, sem silêncio para pensar, sem presença para viver. E aqui está o ponto estoico. Tudo aquilo que você não domina, te domina. A liberdade estoica não é fazer o que se quer, mas ter domínio sobre si. E se hoje esse domínio passa por colocar limites claros no uso da tecnologia, então que assim seja. Porque se você não aprender a dizer não, sua atenção será sugada por tudo aquilo que grita mais alto, mesmo que não tenha valor algum. A solução não está no extremismo, mas no equilíbrio. Desligue as notificações. Defina horários para checar redes. Tire períodos offline no dia. Escolha com intenção o que consome. Pergunte-se: isso me aproxima dos meus valores ou me afasta de mim mesmo? Sêneca diria hoje o que já dizia séculos atrás. Não é que o tempo seja curto, é que você o desperdiça. E em tempos de excesso, o desperdício vem disfarçado de entretenimento. Use a tecnologia com sabedoria. Não entregue sua atenção de bandeja. Proteja sua mente como um território sagrado. Porque, no fim das contas, o estoico é aquele que escolhe o que deixa entrar e assume o controle do que deixa dominar sua vida. Lição 13. Simplifique para viver melhor. A vida moderna nos ensinou a acumular. Acumulamos compromissos, objetos, distrações, desejos, expectativas, e com isso perdemos de vista o essencial. Vivemos ocupados demais, cheios demais, confusos demais. Mas os estoicos sabiam o que muitos ainda ignoram. Quanto mais simples a vida, mais espaço para a paz. A simplicidade não é pobreza, nem limitação. É liberdade. É saber o que importa e ter coragem de deixar o resto. Sêneca dizia: é rico não quem tem muito, mas quem precisa de pouco. Essa frase nos obriga a uma pausa. Quantas coisas você carrega hoje que não acrescentam nada à sua vida? Quantos compromissos você aceita apenas por medo de dizer não? Quantos objetos acumulam poeira enquanto roubam seu espaço e sua energia? Quantas obrigações, hábitos e padrões você mantém apenas porque está no piloto automático? Simplificar é fazer um retorno à clareza. É cortar o excesso, filtrar o ruído, limpar a mente. É uma forma de organizar a existência para que sobre espaço para o que é verdadeiro. Seus princípios, suas relações,
sua presença no agora. Os estoicos praticavam a simplicidade em tudo. Comiam com moderação, viviam com sobriedade, falavam com intenção e mantinham suas rotinas focadas no essencial. Não se tratava de ascetismo extremo, mas de liberdade interior. Quanto menos distrações, mais foco. Quanto menos desejos supérfluos, mais domínio sobre si. Você quer viver melhor? Comece eliminando. Não precisa adicionar algo novo agora. Precisa tirar o que pesa, o que atrasa, o que te confunde. E isso vale para coisas, pessoas, pensamentos, hábitos. Às vezes, uma vida leve começa com uma decisão simples. Parar de insistir no que não faz mais sentido. Uma rotina simplificada tem mais poder do que uma rotina perfeita. Uma mente com espaço pensa melhor do que uma mente cheia. Marcos Aurelius, com todas as pressões do império, insistia em voltar ao essencial. Em uma de suas anotações escreveu: faça apenas o necessário, e faça com clareza e com propósito. Esse é um caminho de libertação, porque quando você simplifica, começa a ver com mais nitidez. Descobre que não precisa de muito para viver bem. Descobre que sua energia estava sendo desperdiçada em lugares que não mereciam sua presença. Descobre que a leveza nasce mais do que você elimina do que você conquista. Simplificar é um ato de coragem. Exige dizer não. Exige desapego. Exige a humildade de aceitar que viver bem não é viver com tudo, mas com o que é certo. A partir do momento em que você começa a limpar sua casa, seu dia, sua mente, você sente o impacto direto na alma. A respiração fica mais leve, as decisões ficam mais simples, o caminho se torna mais claro. Então, meu amigo, se a vida anda pesada, talvez não seja sinal de que falta algo. Talvez esteja sobrando. Pare, olhe ao redor e pergunte: o que está aqui, mas não me serve mais? O que posso deixar para trás hoje? A verdadeira abundância vem da leveza, e a leveza nasce da escolha consciente de simplificar. Corte o que não é essencial. Guarde o que te fortalece. Viva com menos, mas viva melhor. Porque quando você simplifica, você volta a respirar com a alma. Lição 14. Estabeleça limites claros. Viver sem limites é se colocar à mercê do mundo. É permitir que os outros ditem o ritmo da sua vida, que as circunstâncias decidam seu humor, que a vontade alheia defina seu tempo. Os estoicos ensinavam que a liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que se quer, mas em saber o que não se deve permitir. E isso exige limites, firmes, conscientes, claros. Limite não é barreira egoísta, é proteção daquilo que você está construindo. É um gesto de respeito por si mesmo, pela sua energia, pelo seu foco. Quem não tem limites vive exausto. Está sempre dizendo sim quando quer dizer não. Está sempre se explicando, se dividindo, se moldando para agradar ou evitar conflito. Mas os estoicos nos lembram: você não foi feito para agradar a todos, nem para estar disponível o tempo todo. Foi feito para viver com virtude, e a virtude exige clareza, inclusive sobre o que você não tolera mais. Sêneca escreveu: o primeiro passo para a paz interior é recusar-se a ser arrastado pelas multidões. Isso não significa viver isolado, mas significa aprender a se posicionar. Dizer com serenidade: aqui eu não passo. Esse horário é meu. Essa decisão é minha. Essa escolha me protege. E sim, haverá quem não goste, quem critique, quem tente ultrapassar seus limites. Mas a firmeza silenciosa vale mais do que qualquer explicação. Porque quando você não se posiciona, o mundo te molda. Mas quando você tem limites claros, você se torna referência, para os outros e para si mesmo. Estabelecer limites também é uma forma de organizar a mente. Ao decidir o que entra e o que fica fora da sua atenção, você filtra o ruído e amplia o foco. Você começa a perceber que muitos desgastes emocionais vêm da falta de limite com pessoas, com tarefas, com expectativas que você nunca deveria ter carregado. E com o tempo você entende que não é frieza dizer não. É maturidade. Marcos Aurelius, mesmo sendo imperador, protegia sua rotina com rigor. Reservava momentos de silêncio, leitura, reflexão. Sabia que sem esses espaços, sua mente seria consumida pelos ruídos do poder. E isso vale para você também. Seu tempo precisa de proteção. Sua energia precisa de limite. Sua alma precisa de espaço. Estabelecer limites claros não afasta as pessoas certas. Afasta os excessos, as cobranças indevidas, a culpa desnecessária.
e traz de volta a leveza de viver de acordo com o que você realmente acredita. O estoico não busca ser aceito, busca ser íntegro. E a integridade exige que você saiba até onde vai sua generosidade e onde começa o seu esgotamento. Então, meu amigo, comece a observar onde seus limites estão frouxos. Quais demandas te invadem? Quais relações drenam sua energia? Onde você está se calando para não desagradar? Onde você está se perdendo para manter a aparência de controle? A resposta para tudo isso começa com uma simples decisão. Chega. A partir de hoje, estabeleça limites. Com os outros, com seu tempo, com seus próprios impulsos. Não como uma muralha, mas como um contorno firme. Porque quem sabe onde está o seu limite, sabe exatamente onde começa a sua liberdade. Lição 15. Arrume sua vida financeira. Falar sobre dinheiro pode parecer materialista, mas na verdade é falar sobre liberdade. E liberdade é um princípio profundamente estoico. Não há como viver em paz se suas finanças são um campo de caos. Não há como manter a mente firme se você vive preso em dívidas, medos, impulsos e descontrole. Arrumar sua vida financeira não é só uma questão prática, é um gesto de soberania sobre si mesmo. Os estoicos não viam o dinheiro como algo sujo ou indigno. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma, mas dizia que a verdadeira riqueza está em não depender da riqueza. Epicteto, que nasceu escravo, ensinava que ser pobre não é um problema. O problema é ser escravo dos próprios desejos. E Marco Aurélio, mesmo como imperador, cultivava uma vida de simplicidade, desapego e foco no essencial. Todos eles entenderam que o dinheiro deve servir, nunca comandar. A vida financeira, quando desorganizada, se torna fonte constante de ansiedade. Você acorda já preocupado, dorme com culpa, trabalha para pagar o passado e não para construir o futuro. Isso suga sua energia, sua autoestima, sua clareza. Mas não importa o quanto você ganha, importa o quanto você se organiza. Porque o problema não está na quantidade, mas na falta de estrutura. Gastar mais do que se ganha, viver sem saber para onde vai seu dinheiro, ceder a cada impulso de consumo. Isso tudo não é liberdade. É prisão disfarçada. Organizar sua vida financeira é um ato de lucidez. É sair do papel de vítima e assumir o controle. É olhar de frente para números, dívidas, padrões e dizer: a partir de agora eu comando. Isso exige revisão de hábitos, clareza de prioridades, renúncia ao supérfluo e paciência para reconstruir. Mas, acima de tudo, exige o que os estoicos mais valorizavam: disciplina. Ter disciplina financeira é dizer não ao prazer imediato para dizer sim à tranquilidade futura. É evitar a compra por impulso. É aprender a guardar. É parar de gastar para preencher o vazio. É consumir com consciência. E sim, é desconfortável no começo, mas extremamente libertador depois. A leveza que nasce da organização financeira muda toda a sua postura diante da vida. Você passa a andar com mais firmeza, a dormir com mais paz, a decidir com mais calma. Sêneca nos lembrava que o homem sábio está satisfeito com pouco. Isso não significa negar o conforto ou o progresso, mas entender que a verdadeira abundância não está em ter tudo, está em precisar de menos. Quando você para de se comparar, para de gastar para mostrar, para de viver como se precisasse provar algo, você se aproxima da sua essência. Você gasta com propósito, investe com visão e constrói uma vida onde o dinheiro é ferramenta, não fardo. Então, meu amigo, não fuja da sua realidade financeira. Encare, organize, estabeleça metas, quite o que for possível, corte excessos, crie reservas e, acima de tudo, mude sua mentalidade. Porque dinheiro sem consciência vira desperdício, mas dinheiro com sabedoria vira liberdade. E a liberdade, para o estoico, é o bem mais precioso de todos. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!